E está começando agora mais um episódio do Janela do Vale, o seu podcast do Vale do Jequitinhonha. E hoje eu estou aqui com duas pessoas muito ilustres, um juiz federal, Antônio Lúcio. Muito obrigado. Obrigado. E a presidente da OAB e advogada, a doutora Karine Felipe. E a gente vai falar aqui sobre previdenciar... Como é que é o nome? Direito previdenciário. Direito previdenciário. Justiça Federal. Direito o quê? Previdenciário. Justiça Federal. Justiça Federal e um dinheirão que está entrando aqui no Vale do Jequitinhonha. Então vocês assistam até o final para vocês entenderem. Doutor Antônio Lúcio? Ou só Lúcio ou só Antônio? Antônio tá um bom nome assim para ser chamado. Hã? Tá um bom nome, Antônio. Antônio, você é de Teoflotone, é isso mesmo? Sou nascido em Belo Horizonte, mas hoje eu tô lotado em Teoflotone. Sou juiz federal da vara de Teófilo Otoni. Você é juiz há quanto tempo? Sou juiz há 10 anos, desde 2015. Você era advogado antes e depois virou juiz? Eu sempre trabalhei na justiça. Antes de ser juiz, eu era servidor da justiça estadual, da justiça eleitoral, da justiça do trabalho e juiz como juiz federal. Então já tramitei pelos quase todos os ramos da justiça brasileira, né? 23 anos de justiça. E deixa eu fazer uma pergunta capciosa aqui. Você acredita na justiça? Acredito. Hã? Acredito, senão estaria aqui, senão estaria com você aqui, Thompson. Temperson. É. Às vezes eu acho que ela não é tão justa assim. E parece que é o comum, né? O senso comum, né, que o brasileiro tem é de que a justiça é lenta e ela não faz o papel que ela deveria fazer, que é entregar o direito das pessoas no tempo correto de cada direito, né? Cada direito que as pessoas têm, individualmente ou coletivamente, tem um tempo para ele ser entregue. Senão ele é perdido. Perde o sentido de ter um direito, por exemplo, auxílio invalidez, né? Aposentadoria por invalidez. A pessoa está sem condições de trabalhar e ela demora aí 5 anos para receber o dinheiro dela. Então, 5 anos já se passaram e ela está sem comer, sem sobreviver, né? Antes de você vir aqui, duas pessoas que eu conversei a respeito me falaram de uma característica sua, que você é muito humano e que se preocupa muito com as pessoas, né? E você tem feito agora um projeto relacionado ao setor previdenciário que tem diminuindo essa distância de tempo. É isso mesmo? É um projeto que tem a ver com as pessoas que a gente atende, né? A gente, na Justiça Federal, né, eu, pelo menos, tenho esse papel, esse sentido de trabalhar, que é pensar nas pessoas para as quais eu atendo, né? Quem são os clientes da Justiça Federal? Quem são as pessoas atendidas que vão lá pedir os benefícios? Tem um perfil especial para elas? Tem um padrão de situação social, econômica? Então, a gente tem que procurar entender qual que é esse papel, e aí a gente começa a direcionar todo o nosso serviço para isso. Então, a gente criou um mecanismo de diminuição de distância primeiro, para que as pessoas pudessem ser atendidas na sua cidade, não ter que deslocar até a cidade de Teófilo Otoni, que muitas vezes pode ser uma distância longa para pessoas que não têm recurso para o deslocamento. Ô, Karine, aqui na nossa região, antes de ter esse projeto, como é que acontecia? Olha, antes de ser efetivado o projeto, a pessoa que, por exemplo, reside aqui em Almenara, que fica a mais de 250 quilômetros, né, de Teófilo Otoni, ela tinha uma perícia designada em um processo judicial na cidade de Teófilo Otoni. Vamos supor que às 8 horas da manhã. Então, precisava sair daqui no mínimo 3 horas antes. Saía daqui de madrugada para ser atendida lá em Teófilo Otoni. E isso acabava que também, lá em Teófilo Otoni, ficava concentrado todas as perícias, todas as audiências. Sobrecarregava o local. Então, chegava lá, tinha que esperar o atendimento, né, entrar naquela fila. Acabava que também aumentava a quantidade de tempo dos processos judiciais. Depois que foi implementado esse projeto, realizado pelo Dr. Antônio, sua equipe de Teófilo Otoni, a gente teve uma redução no trâmite processual, que hoje equivale a uma média, né, de 45 dias a ser julgado até a primeira instância. E antes era quanto tempo, mais ou menos? Olha, depende da época, né? Assim, antes demorava mais, até mesmo por conta dessa questão, desse acúmulo de situações de atos processuais que eram apenas em Teófilo Otoni, e até mesmo um bom tempo atrás, a gente pode falar até de anos.
Você acha que a tecnologia ela tem sido aplicada na parte da nossa justiça brasileira a fim de diminuir tempos, prazos, burocracias? Eu acredito que sim. Eu tive pensando muito sobre isso, sabe, Temperson? Nesses tempos agora atuais, pensando sobre acesso à justiça e tecnologia, que a inovação é sempre necessária e a justiça está acompanhando, né? Está acompanhando com sistemas novos, mais redes para integrar as pessoas, terminando com o processo físico, né? Antigamente era tudo físico, carimbado e numerado as folhas, isso aí demorava tempo. Hoje o sistema de justiça tem toda a tecnologia à disposição, porém à disposição de quem? Isso a gente tem que pensar. Quem que está fazendo jus, quem está usando, são só os advogados ou é só dentro internamente da justiça que está sendo aproveitado esse aparato tecnológico? E as pessoas analfabetas digitais? Isso é uma questão que a gente tem que colocar. Os excluídos digitais, que são aquelas pessoas mais velhas, né? Acima de 60 anos, ou pessoas que não têm acesso à internet, que são muitas pessoas no Brasil. Em Minas Gerais, acho que 6 milhões de pessoas não têm acesso à internet, em zonas rurais extensas, né, como aqui no Vale de Jequitinhonha. Então, será que está sendo bem aplicada a justiça na questão tecnológica de formatização? Na época da pandemia, começaram a fazer audiências online, né? Foi nessa época que começou ou já existia alguma coisa antes? Olha, na época da pandemia, a justiça ela teve que se adaptar. E todo mundo precisa se adaptar, né? Não só a justiça, todo mundo tem que entender que a tecnologia está aí e que a gente precisa evoluir, porque quem não evoluir junto com a tecnologia, né, acaba se perdendo. Porém, tem essa situação da pessoa que ela não tem acesso à tecnologia, né? A virtualização e etc. Quando veio a pandemia, a gente passou a executar as audiências online. E alguns tribunais até têm deixado de fazer elas online atualmente, o que eu acredito que pode ser um retrocesso, mas é uma opinião pessoal. Já a Justiça Federal, ela olhou para essa situação, a Justiça Federal de Teoflotone, ela olhou para essa situação para que conseguisse fazer com que o direito chegasse àquela pessoa, a quem precisa, que aqui na nossa região nós temos uma população rural, uma população também analfabeta, que não tem acesso à tecnologia muito grande. Então, qual que foi a ideia, né, do projeto? Fazer o direito chegar até ela. E a gente vê isso na prática. Como na prática você acha assim que realmente transformou a vida do camarada? Como que ele vai saber que existe esse projeto que pode atender ele, que ele tem algum direito? Pô, aqui no interior é tudo muito boca a boca, né? Por mais que a tecnologia ajuda bastante, a pessoa, por exemplo, trabalhador rural, na fazenda São João del Rei, vou colocar assim. Ele conseguiu a aposentadoria dele vindo em uma audiência aqui na unidade avançada. Ele vai contar isso para o colega da fazenda vizinha que conseguiu ter o direito dele assim, assim, assado, porque hoje ele consegue vir à cidade de Almenara e ser atendido nesse ponto da Justiça Federal. Com a implementação do seu projeto, você descobriu assim que tinha muito mais gente que tinha direito e nem sabia? Ou você já tinha ideia da quantidade de pessoas que você ia atender? Ótima questão, viu? Porque são 1 milhão de pessoas que são potencialmente clientes da Justiça Federal, né, Karine? Uhum. São 62 cidades que a gente atende aqui na vara de Teoflotone. São 62 cidades, a gente fez a conta, 1 milhão de pessoas em potencial. Mas a gente não tinha noção que eram tantas pessoas que poderiam estar sendo atendidas há muito tempo e não tinham acesso. Por exemplo, a cidade de Jacinto, né, que não é longe daqui, mas é longe de Teoflotone, para chegar lá em Teoflotone são quase 350 quilômetros só para ir, né? Só para chegar até lá. E as pessoas simplesmente não iam até lá porque não tem condição financeira para fazer isso. Não tem condição nenhuma, né? Não compensa, no mínimo, para a pessoa deslocar e, né, sair de uma roça de Jacinto para até Teoflotone para talvez receber um benefício, né, hipotético. Então o direito era negado realmente, né, pelo Estado brasileiro. E aí a gente foi descobrindo a distribuição, né, o número de ações que foram chegando por ano, que é uma distribuição
que antes era 5 mil processos, em 2019, 2020, 5 mil, passou a ser hoje de 23 mil processos por ano. Então, quase quadruplicou o número de pessoas, clientes em potencial que estão entrando. Então, o serviço lá aumentou 500%, e a gente vê que tem potencial para aumentar mais ainda. Sim, a gente vê essa crescente na advocacia também. A gente tem um número de advogados da área previdenciarista aqui muito grande hoje, né? A gente tem 2 faculdades de direito e cada vez mais pessoas interessadas na área, exatamente porque é uma justiça que está sendo efetiva. Porque ela consegue entregar hoje, em um lapso de tempo, atender à necessidade. Porque uma justiça tardia não é justiça. E hoje o projeto, a forma como a Justiça Federal de Teoflotone trabalha, é exatamente quebrando isso aí. Eles tentam ser ágeis e chegar em quem precisa. É interessante essa questão dos advogados, né? Porque a Justiça começou de Teoflotone, com esse projeto de 13 unidades, começou a dar mais acesso para as pessoas do campo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, os advogados também tiveram uma porta aberta, né? Sim. Mais advogados se interessaram, porque tiveram mais clientes, e o processo previdenciário tem um atrativo, eu acho, para o advogado, porque se o juiz reconhece o direito, o dinheiro vem, né? Uhum. O dinheiro vem, porque tem muita ação que o advogado entra, que não é na área previdenciária, a pessoa ganha, mas não recebe. Tem essa questão de ganhar e não levar. No previdenciário, a parte contrária é a união, né? Você falou que agora você está atendendo mais clientes, né? E Exato. acaba entrando contra a União, né? É. E você é funcionário da União, correto? Ou não necessariamente? A gente que trabalha na Justiça Federal está ligado à União, né? O salário sai da União. E não chega ninguém e fala com você assim, ou você não acha que você está liberando demais, não? Não. Que você está facilitando demais as coisas, você está desburocratizando, isso aqui tá passando a meta que a gente pode liberar aqui pro povo aqui. Não, essa questão realmente nunca teve essa questão, porque o magistrado, né, a ideia de justiça é dar um julgamento justo, né, equânime. Então, a única função praticamente que o juiz tem, tradicionalmente, é dar o julgamento justo. Tem duas partes lutando, querendo demonstrar seu direito. O juiz tem que ser o máximo isento possível. Então, assim, se eu dei o direito, né? Se foi consagrado na sentença que a pessoa tem aquele direito, é porque está certo. Se eu tiver errado, essa sentença pode ser mudada a qualquer momento por um recurso, né? Que a União, vamos dizer, a Procuradoria do INSS, que são os advogados do INSS, ou advogados da parte autora do trabalhador rural, eles podem entrar com recurso e mudar a decisão. Ela pode estar realmente errada, né? Não digo nem isso. Eu digo de estar em contra o interesse da União, né? Eles estão preparados para poder ter, sei lá, tantas aposentadorias no mês. Aí chega você e faz lá 4 vezes mais. Aí fala, pô, se aparece 10 desse aí, eu acho que a conta não fecha, a balança não paga. Essa parte aí vai entrar no orçamento, né? Uma questão que a gente já desconhece um pouco aqui da especialidade, né? Então, mas ano a ano é preparado lá no Congresso Nacional um orçamento, assim, uma projeção de gasto com decisão judicial. Uhum. A União vai gastar, nesse ano de 2025, 80 bilhões de reais com benefício previdenciário. Deixa reservado aquele valor, e à medida que as decisões vão saindo, eles vão pagando pouco a pouco. Você é juiz federal. Isso. Mas só que cai mais no seu colo a parte previdenciária ou você consegue escolher um pouco disso? Não, a gente não escolhe, não. Tudo que tiver ligado à área da União, né? Interesse da União, que a gente fala, algum serviço da União que está sendo discutido, algum bem público da União que está sendo discutido, vai cair para a gente na nossa área de jurisdição, que são 62 cidades. Qualquer conflito que tiver da competência da Justiça Federal nessas 62 cidades vai cair com a gente. A maioria dos casos, realmente, são os direitos previdenciários, né? Então, realmente, é um fator de importância que a gente tem que direcionar, inclusive, a gestão do serviço voltada para esses clientes, como eu falei. Nós falamos do projeto, mas acabou que a gente não especificou como que a pessoa vai ter acesso a isso, onde é que ela procura, como é que ela vai ter acesso a esse projeto. Tem algum lugar que ela vai, tem algum site que ela entra, cada cidade tem um lugar diferente.
Acho que a Karine pode explicar isso um pouco para a gente, porque a Karine é OAB, né? Vai saber dizer esse caminho inicial, como que chegam os clientes, como é que as pessoas procuram a Justiça Então, Federal. vamos lá. Como que funciona? O cliente que tem um advogado ali da confiança dele, procura, porque no caso do previdenciário, teve algum benefício indeferido no INSS, seja benefício previdenciário ou assistencial, procura o advogado vai ingressar com uma ação judicial. Essa ação judicial hoje, a sua grande maioria, vamos colocar lá mais de 90%, é proposta aqui na região em Teoflotone, a Justiça Federal de Teoflotone. Só que a Justiça Federal de Teoflotone ficava muito distante de várias cidades, só de Almenara é mais de 250, então de outras cidades aqui dá mais de 300 quilômetros. Então foram criados esses pontos de apoio, né, essas unidades, para que sejam como se fossem pontos de apoio da Justiça Federal de Teoflotone. Ao invés da gente precisar sair daqui de Almenara para levar o cliente para fazer uma perícia, uma audiência em Teoflotone, nós direcionamos ele exatamente para esse ponto de apoio. Que ele faça aquele ato processual que foi designado pela Justiça naquele local. Isso realmente traz uma celeridade muito grande para o processo e supre a questão também do gasto financeiro, né? Que a maioria dessas pessoas que hoje buscam esses direitos, elas não têm. É uma pessoa que está ali incapacitada, precisando de um auxílio por incapacidade temporária, ou auxílio doença, ou então benefício por incapacidade permanente. Então, a pessoa está sem ter como colocar o pão na mesa. Como é que ela iria gastar para poder ir até Teoflotone, para poder ser submetida à perícia, né, da justiça ou à audiência da justiça, para depois ter o seu direito analisado. Então, já demandava um gasto que a pessoa não tinha como marcar. Hoje, com esses 13 pontos aqui na região, esse gasto já reduziu significativamente e, assim, entrega muito mais rápido a pretensão da pessoa, que é ter analisado o processo judicial, se vai receber ou não o direito que ela está buscando, que é o benefício, né? Tá, mas o cidadão, ele procura primeiramente o advogado. Primeiramente o advogado. Tem muitos casos que a pessoa tem direito e ela nem sabia? Sim, é muito comum as pessoas elas tomarem conhecimento do direito porque alguém comentou com elas, porque agora a gente está tendo uma divulgação de informação, né? A gente está divulgando bastante, tanto em rede social, rádio. A rádio aqui, eu não sei como que é lá no Teoflotone, mas a rádio aqui tem um alcance fenomenal, principalmente para a nossa população rural. A gente tem levado essa informação e quanto mais pessoas recebem os benefícios, mais outras pessoas tomam conhecimento do direito. Inclusive, as situações que eu até comentei hoje mais cedo, tem pessoas que sequer têm uma carteira de identidade, não tem um CPF. Então, chega para a gente aquela situação de uma pessoa que viveu ali em alguma região rural por muitos anos, nasceu ali, cresceu ali, nunca foi sequer registrado. Entendeu? É comum ainda? Ainda assim, comum, é comum esses casos, é comum a gente É comum achar quanto? situações de... 2 por mês? É porque 10 por você ano? está conversando com um advogado só, né? Se eu juntar, assim, o número dos advogados de Almenara, eu acredito que a gente consegue tirar, assim, situações que nos causa espanto, pelo menos uns 2 por mês na nossa região de Almenara. Eu acredito que o doutor deve chegar a mais ações lá, porque ele atende 62 cidades. São muitas cidades. Tem um caso dos indígenas, né, que a gente atendeu o Teoflotone, indígenas Machacali, da cidade de Santa Helena de Minas, Machacalis, Águas Formosas, tem essa tribo indígena, né, essa etnia, e vários deles não tinham documentos de identidade. A gente descobriu isso porque a gente percebeu que os Machacalis não pediam benefícios previdenciários, né? Não tinham pedido, não tinham acesso à justiça, não tinham acesso aos direitos de natureza previdenciária e começamos a ver por quê. Não, essa percepção é muito humana, porque normalmente as pessoas
Falou, peraí, essa galera não vem aqui não. Melhor ainda, né? Hã? Menos gente para atender, né? É uma questão que a gente parabeniza muito, né, a Justiça Federal de Teoflotone, porque não é comum a pessoa presenciar um fato como esse e se dispor para poder ir ali e fornecer esse direito, entendeu? Então, para nós que somos advogados aqui na região, a gente é muito agradecido ao projeto, porque a gente vê uma crescente na entrega do que a gente está buscando para os nossos clientes, para a população da região. A gente vê valores sendo injetados na economia da região. E são pessoas, a equipe de Teoflotone, do Tribunal Regional de Teoflotone, Federal de Teoflotone, são pessoas muito humanas, que realmente se importam com essas questões. É verdade. Tem que dar um registro aqui, tem que fazer um registro para os servidores da nossa subseção, né? Sim. Tem o Fernando Esfredo, que é o principal, né, pensador dessa ideia, antes mesmo de eu ser juiz lá. Ele já pensava assim, por que essas pessoas têm que vir para cá de tão longe, passando fome aqui para passar o dia, né? Já não tem recurso para vir e ficar esperando uma audiência que às vezes é até cancelada a audiência. Então, vamos pensar num jeito diferente. E aí a gente foi andando, né? A OAB lá de Teófilo Otoni, a doutora Maria Beatriz, que era presidente, Isso é fenomenal. apoiou isso inicialmente. Então, tem várias pessoas envolvidas com caráter de humanização, né? As pessoas olham para mim hoje e acham que eu sou responsável por isso. Mas eu estou dando continuidade e mantendo e evoluindo uma coisa que todo mundo ajuda, né? São várias entidades, vários profissionais, vários políticos, vários juízes que pensaram junto. E eu estou hoje pilotando a nave. Mas cada hora é um que está no comando disso aí. A gente tem uma galera que assiste a gente e possivelmente eles devem ter um pai, um avô, um tio, que possivelmente tem algum direito. Quais são os direitos mais comuns que as pessoas acabam não buscando com relação à parte previdenciária? Olha, o mais comum que a gente presencia aqui é geralmente auxílio-doença, auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez ou aposentadoria ou benefício por incapacidade permanente. Também tem o BPC, que ele é um benefício assistencial para a pessoa que não tem contribuições para poder aposentar ou adquirir esse benefício, mas tem uma incapacidade, né, para estar trabalhando, contribuindo com a previdência, uma deficiência, um impedimento de longo prazo que a gente fala. Tem também pensão por morte. Às vezes, Pensão por morte? Quem tem direito à pensão por morte? quem tem direito à pensão por morte? Vamos exemplificar aqui, né, utilizando sua pessoa. Você é contribuinte da Previdência e, infelizmente, vem a faltar. Sei que você é casado, você tem alguns filhos, então você deixa uma pensão para os seus dependentes, entendeu? A pensão por morte não é para a pessoa que contribui, é para os dependentes dessa pessoa, caso ele venha a faltar. Aí, no caso, é aquele que é o provedor da família. Aí, então, precisa ser provado isso, por exemplo? Ah, não. No caso, a mulher, ela era provedora. Aí ficou o marido. Ele teria direito a essa pensão por morte? São 3 classes, né, que a gente fala. A primeira classe, que geralmente é o cônjuge ou a companheira, o filho de até 21 anos ou inválido, problema mental, ele tem direito, não precisa comprovar que ela tem a necessidade econômica da pessoa que faleceu, entendeu? Agora, se na ausência dessas pessoas vier os pais, no meu caso, por exemplo, eu não sou casada, não tenho filhos e vier a faltar. Meus pais, comprovando a dependência econômica da minha pessoa, conseguem receber a pensão por morte. E na ausência deles, ainda tem a terceira classe, que são os irmãos, que podem comprovar uma dependência econômica, né, em relação à pessoa que faltou, à pessoa que faleceu, receber. Mas sempre na ausência, tem 3 classes e sempre na ausência de uma, a outra tem direito a receber. Eu não sabia. Eu acho que muita gente não sabia que tinha esse direito aí, não, viu? Tem muita gente que não sabe que, por exemplo, no caso da pessoa que tem a carteira assinada, tem um valor que é descontado, isso é interessante, tem um valor que é descontado que muita gente acha que o que desconta é o FGTS. E não é o FGTS que é descontado.
O que é descontado é a contribuição social, é o INSS, que é exatamente o que vai dar direito a esses benefícios. O benefício de auxílio-doença, o benefício de incapacidade permanente, a pensão por morte. Agora tem muita gente que trabalha e não contribui. Isso. Aí isso é um problema também, porque todo mundo que trabalha, né, e tem um rendimento salário, é obrigatória a sua participação no conjunto da Previdência. Aí depois, se a pessoa não pagou, não levou também. Adoeceu, quebrou ali um negócio e vai ficar chupando o dedo. Exatamente. Então, é importante também a conscientização para a conquista desses direitos, né? Tem muito direito que é abstrato, mas se você não conquista ele, você não faz por onde, você não, né, faz seu dever em relação ao direito, todo direito tem um dever por trás, né? Ah, as pessoas não sabem disso. Só vem o lado claro da lua, né? O lado escuro da lua ninguém enxerga. Mas é importante pensar no todo, né? E desses processos que tem lá, deve ter um tipo que se acaba dando mais negativa para ele. O camarada, ele acha que ele tem direito a alguma coisa e não tem. E deve ser algo comum lá para vocês. Tem algo assim? Normalmente, quando começa a negar, as pessoas começam a parar de entrar com um tipo de ação, né? Começam a acertar mais. Eu acho que o advogado tem um papel de aplicar o melhor direito no caso. Os advogados são muito bons que atuam lá na nossa jurisdição, né? Então, normalmente, não tem muito caso negado, não. Né? Assim, Se o seu advogado normalmente aceitou o caso, costuma estar dentro do previsto. Seria isso? É interessante porque na advocacia previdenciária, porque lá no Juizado Federal, lá são ações que são direcionadas geralmente contra a União, não só o previdenciário. Mas no previdenciário, a gente costuma trabalhar no que a gente chama de êxito. Recebimento no êxito. Então, se o advogado vai receber no êxito e ele sabe que a pessoa não tem direito, ele vai trabalhar e não vai receber, vai trabalhar à toa. Então, vai estudar muito bem antes de propor aquela demanda, entendeu? Consultoria advocatícia, né, Karine? A consultoria que está passando aqui, mostrando para nós aí que tem um lado aí que é importante, de gerenciamento, né, Sim, das causas. com certeza. Pensar, projetar, né, o seu trabalho como advogado é muito importante. Nosso tempo, o tempo é o bem mais escasso e mais valioso que a gente tem. Tirar onde é que não tem nada não vale, né? Também, né? Não adianta. Então, na previdenciária tem essa questão. Outras áreas, geralmente o pessoal cobra antes, né, para poder propor. Então, eu não tenho certeza, né? Mas eu já vou falar que antigamente o pessoal um dedo aposentava efetivo. Tinha isso antigamente? Não. Não? Isso é o auxílio doença, auxílio acidente. É porque o pessoal confunde muito. O que acontece? Nesse caso aí, a pessoa ela teve uma redução da capacidade laborativa dela. Quando a pessoa tem a redução da capacidade laborativa, ela tem direito a um benefício que chama auxílio acidente. Esse benefício, ele é de natureza indenizatória, porque você não vai competir com o mercado de trabalho de igual para igual. E você estava contribuindo com o INSS para você ter direito a isso. Então, você está com sua capacidade reduzida e você vai poder continuar trabalhando e vai receber uma indenização ali que a Previdência te propôs porque você contribuiu, entendeu? Agora, a pessoa, cortou um dedo. Você está falando dessa situação? Vou exemplificar com um caso. Eu tive um cliente que ele era marceneiro a vida inteira, analfabeto. E aí ele perdeu 3 dedos da mão exatamente que ele operava, entendeu? Foi encaminhado para reabilitação, não conseguiu se reabilitar. Não teve outra forma para o instituto a não ser aposentá-lo, porque ele não conseguiu reenquadrar em outra função, entendeu? E a gente vê muito na internet, né? O pessoal indo fazer perícia, chega lá de cadeira de roda, aí vai subir o meio-fio, aí ele sai da cadeira de roda, levanta, coloca lá. Acontece esse tipo de caso ou é só piadinha de internet mesmo? Gente, isso aí é absurdo, né? A pessoa fazer isso. Mas em toda a área, né, da civilização humana, tem pessoas que não estão bem da cabeça e começam a fazer Isso é crime? atitudes antiéticas, né? Dependendo, pode parecer um crime, pode sim. Se não é, devia ser. Dependendo, é porque assim, da declaração falsa já é crime, né? Então tem que analisar o contexto todo. A gente está falando assim. Declaração falsa. A gente está falando de qual contexto? Porque o advogado vai falar. A primeira
quando você procurar um advogado, a primeira coisa que você vai fazer é contar um resumo de sua história. Aí o advogado vai te falar, depende. Aí ele vai te falar, depende por quê? Porque ele tem que olhar as minúcias do seu caso para poder apontar qual que é a atitude que ele vai agir ali, quais instrumentos que ele vai usar, se tem ou não tem direito, se você fez sua parte também, porque no caso do direito previdenciário, se você não contribui, na hora que você precisa, por exemplo, de um auxílio-doença, pode ser que você não tenha acesso. Porque tem gente que confunde auxílio-doença com BPC, por exemplo. BPC é o benefício de prestação continuada, que ele é para a pessoa que já atingiu ali os 65 anos de idade, que não tem renda, renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, podendo ser analisado também alguns gastos que pode entrar para poder chegar nesse cálculo, ou pessoas que possuem impedimento de longo prazo. E aí as pessoas confundem esse benefício com auxílio-doença. Muita gente que trabalha na informalidade e não contribui. Não, muita gente, não, é gente pra caramba. É gente pra caramba. Eu vejo até que, assim, é falta de informação, porque nós temos hoje a contribuição do segurado facultativo de baixa renda exatamente para essas pessoas. A pessoa que está ali que ele é descrito como baixa renda, ele está inscrito lá no CadÚnico, ele não possui renda nenhuma, ele pode contribuir com o valor de 5% do salário mínimo. Isso é A quanto? pessoa que não tem renda pode contribuir até com 5% do salário mínimo para poder ficar garantido dos direitos da Previdência. Aí vamos para a pessoa que ela tem uma renda, mas a renda dela não é declarada, ela foge de todas as formas de fazer declaração. Poderia ter um MEI, por exemplo, mas nem isso a pessoa busca ter. Na hora que ela precisa, porque ela precisou passar por uma cirurgia que vai afastar ela ali por uma média de uns 45 dias, ela não vai ter benefício nenhum para assistir, entendeu? Então, assim, hoje tem várias formas de contribuição para que as pessoas estejam seguradas, para que na hora que acontecer esses momentos, elas possam ali buscar da Previdência e receber o valor correspondente ao que ela contribuiu. Só que, infelizmente, muitas pessoas ainda preferem não contribuir de forma nenhuma. É porque as pessoas são imediatistas. Elas preferem não gastar R$50, R$100 ali na contribuição para ter um mínimo de segurança. Mas na hora que acontece, fala, meu Deus do céu, e agora o governo é ruim, Bolsonaro é ruim, Lula é ruim. O juiz não deferiu o meu pedido. A culpa é do juiz. Culpa do juiz, do estagiário, todo mundo tem culpa, menos eu. Pois é, eu fico pensando, às vezes deve chegar uma pessoa bem humildezinha assim e ela não tem condição de receber porque não contribuiu e o coração aperta e você fala, meu Deus do céu, mas fazer o quê? Acontece? Acontece, né? Mas a pessoa que não tem condição nenhuma, né? Tem um BPC Loas, né? A pessoa que não tem a miserabilidade, né? A gente falou isso aqui antes. É um benefício de um salário mínimo para quem é miserável mesmo, né? Quem não tem salário nenhum e tem alguma debilidade, né? Uma deficiência, algum tipo de deficiência ou é idoso. E esse impedimento, né, que a gente fala, tem que ser de longo prazo também. Por isso que eu dei o exemplo de uma pessoa que precisa se afastar ali por uns 45 dias. Ela não consegue mais executar esse trabalho informal e daqui 45 dias ela já vai estar apta, então ela não consegue receber esse benefício, entendeu? Eu tive um amigo que ele acidentou de moto, ele contribuía e ele não conseguiu pelo INSS num prazo assim devido. Onde é que as pessoas esbarram nisso? É no INSS? A burocracia? Como é que... Perícia médica do INSS, né, doutora? Hoje a gente está com os números aqui em Almenara. Por exemplo, se eu entrar aqui no sistema para agendar uma perícia para você, vai falar que sua próxima perícia vai ser agendada para agosto, setembro, outubro. São para a nossa região. E onde que são feitas essas perícias do INSS? Não são as perícias do Tribunal Regional Federal. É totalmente diferente aqui. Vamos explicar aqui o passo a passo para que vocês não confundam. A pessoa primeiro entra com o pedido administrativo no INSS. Aqui em Almenara, onde que são feitas as perícias? Pedra Azul, dependendo, Araçuaí, Águas Formosas, dependendo, né? Porque não é sempre que tem também. Mais ou menos nessa dificuldade de meses para conseguir ser feita. Se hoje eu agendo uma perícia para Belo Horizonte, semana que vem tem vaga para a pessoa fazer, entendeu?
Então, na nossa região, a gente tem essa dificuldade, esse prazo, né, bem longo por conta que não tem perito, por exemplo, em Almenara, não tem o quantitativo de perito que deveria ter para atender a população. Mas o camarada que ele lá recebe 2 salários mínimos, ele não tem um recurso guardado para aguentar 2 meses esperando. Aí que está o problema. O INSS ele tem um prazo para poder analisar os benefícios. E neste caso, nesta demora, extrapolando o prazo que ele tem, aí pode entrar com um mandado de segurança para poder. Aí o mandato vai para que o juiz analise e peça, né, resposta do INSS. Olha, o prazo já esgotou, você tem que cumprir, tem que fazer o ato aqui. Mas, infelizmente, a gente tem essa dificuldade em relação à nossa região. Perguntei aqui a respeito de golpes, né? Golpes quase não aparece ou aparece muito? Golpes aparece demais, né? Hã? Aparece muito, né? Qual que é os mais comuns? Mais comum foi esse último da Previdência Social, né? Das associações que estão fazendo desconto, né? Nos benefícios. Cara. Isso aí já vinha de antes, né? Já aparecia pra gente pingado, assim. A gente percebia na justiça, né? Analisando, o juiz olhava aquilo lá e falava, mas que estranho, né? Tá vindo e tá vindo sempre esse desconto, essa reclamação, né? E as pessoas pedindo a devolução do dinheiro, colocando o INSS no polo passivo para... Tinha muito já? O Já. pessoal já entrava na justiça para poder... Individualmente, né? As pessoas pediam. Algumas pessoas percebiam, buscavam direito através do advogado, né? E foi começando isso. Até que surgiu, né, o escândalo aí, que está preocupando o INSS inteiro, né? Parece que toda a máquina administrativa agora está voltada, né? Do INSS está voltada para solucionar esse problema nacional que deve estar atrapalhando o andamento mesmo das outras demandas, né? Inclusive das perícias. Está tudo voltado para né, solucionar o que aconteceu. Não, e com certeza quem entrava lá não era o pessoal que recebia um salário mínimo. É porque ele não percebe, é R$70. Tira um pouquinho do desconto do salário ali. Não vale o transtorno de ir lá pagar um advogado, de esperar, E às vezes a pessoa nem sabe, né, que está sendo descontado, né, Karine? Era o mais comum, a pessoa não percebia. Quem percebeu, dos meus clientes, por exemplo, a gente percebe que quem geralmente sentiu é exatamente quem recebe um salário mínimo. Porque para quem recebe um salário mínimo, qualquer real faz falta, entendeu? Só que a pessoa vai lá direto no INSS, olha, tem alguma coisa errada, eu não fiz isso aqui, aí entrava contestação, depois não dava jeito, aí entrava com ação judicial, entendeu? Mas a população em geral foi atingida, não teve seleção. E é pouco dinheiro, assim, é pouco por mês. A pessoa não percebe. Porque o contra-cheque, sabe, do olerite, do benefício, eu acho que não chega para a pessoa, né? Não. É só pela internet, abrir um site que a pessoa via. Pouquíssimas pessoas sabem acessar o extrato de pagamento do A INSS. exclusão digital que eu estava falando. Né? Muita gente está excluída digitalmente, não tem costume com a linguagem digital, pessoas mais velhas, exatamente as que estão procurando benefício, que têm direito a benefício, não tem acesso à internet. Vovô, vovó ali, eles não entram na internet, na rede, para ver ali o contra-cheque do benefício previdenciário. Mas quando a pessoa percebia, ela ia no INSS, eles conseguiam bloquear esse desconto facilmente ou normalmente tinha que ir para a justiça? A pessoa ela faz um requerimento, mas geralmente acabava indo para a justiça mesmo. Porque a demanda do INSS é tão grande também que é até difícil deles analisarem o quantitativo de processos administrativos que ele tem. Então, vai demorando, a pessoa não, vou procurar um advogado, aí o advogado resolve. Você falou que vai demorando, né? Eu ficava imaginando antes, quando não era digitalizado, aquele monte de papel. Eu falei, será que sabe mesmo onde é que estão esses papel tudo, velho? A gente, quando precisa de algum documento antigo, a gente tem que fazer um pedido, né, de cópia dentro do sistema do INSS, e eles digitalizam processos, documentos muito antigos. Cara, o sistema de organização é muito bom, viu? É muita gente, né? São muitos beneficiários dependentes. Não, se você me perguntar onde é que está minha certidão de casamento, eu vou falar para você que eu não sei. Vai ter que tirar uma nova. Você casou mesmo, tem certeza? Não sei. Tem jeito de falar que não, se sumiu? Brincadeira. Mas é isso. Conta mais aí agora. Pronto, a gente já falou aqui de parte técnica aqui, mas me conta aí como é que é a vida de um juiz, a vida de um advogado. Vocês conseguem separar assim, falar, 18 horas, tô livre. É uma boa pergunta. Eu acho que hoje em dia, né, Karine, tá muito difícil assim, separar
tempo do trabalho e o tempo do lazer, assim, diariamente, né? Pelo menos eu, assim, eu tenho esse problema. Acho que vai de cada um, né? Envolvimento com o trabalho. Acaba que eu deixo os aplicativos no celular e aí eu acordo de manhã, já abro o WhatsApp, mas antes de abrir o WhatsApp já tem uma mensagem do trabalho ali, no Teams, né? No Microsoft Teams. Então, já tem problema para resolver que eu acho fácil, já respondo ali, já passa para outra, alguém me vê online, já passa outra pergunta, já faço outra pergunta, questão, vou resolvendo, e quando eu vou ver, estou tomando café, resolvendo problema, e de noite, a mesma coisa. De noite começa a melhorar. O pessoal que trabalha comigo já vai para casa, vai Não, mas aí descansar. você dorme pensando num problema, né? Fala, será que se fizesse assim, será que dava? Vocês têm isso? Olha, eu falo que por mais que já melhorou bastante, e eu recomendo aos meus colegas da área sempre cuidar da mente, porque é a nossa máquina, não tem jeito. Se adoecer, não tem o que fazer. Por mais que já melhorei bastante, principalmente no início, você se apega muito à demanda, você sofre junto com o seu cliente. Então, você sabe que o cliente está ali sem receber o benefício. Você fala, oh, meu Deus do céu, eu estou comendo, mas fulano está tanto tempo sem receber o benefício dele, aquela perícia dele. Não, vamos lá, vamos. Sabe, você fica preocupado. Ainda mais quando você tem e trabalha com algo que está em falta para a pessoa. É. Se a gente deixar de sentir, deixar de se preocupar, tá morrendo por dentro. Tá deixando a humanidade de lado. Esses Tá dias eu virando fiz um máquina. podcast com o Dr. Otto e a doutora Poliana, perguntei como é que é. O cara chega lá todo aberto lá, como é que é? Que eu não dou conta de olhar. Eu vejo alguma coisa na internet, eu já passo rapidinho para não ter que olhar. Ele falou, não, Tempos, com o tempo você vai acostumando. Aí eu fico pensando, com o tempo vocês também vão acostumando? Aí você tá falando aí que parece que não, né? Você sofre menos, porque antes era assim, não dormia. Entendeu? Era algo que roubava meu sono. Hoje, eu já consigo dormir, vou colocar assim. Mas realmente, você tá o tempo todo em função. O trabalho e a Karine pessoa e a Karine advogada, elas não se separam. Entendeu? Por mais que às 18 horas comece a diminuir o fluxo, até mesmo porque todo mundo também está indo descansar. Uma dificuldade, por exemplo, eu gosto de treinar. Eu não treino no horário de almoço, porque no dia que eu vou treinar no horário de almoço, eu sei que eu não vou conseguir treinar direito. O celular sempre toca, sempre tem uma emergência. Então, no horário comercial, o celular toca mais, acontece mais imprevistos, exige mais. No horário antes ali das 8 horas e depois, nem das 18 não, mas depois das 20, aí você começa a ficar mais tranquilo. E você? Exatamente. Estou vendo isso também, Karine, na minha vida também. A diferenciação do Antônio juiz e o Antônio pessoa, e o Antônio família, está sendo um pouco misturada. Mas eu acho que é porque, por conta do momento mesmo muito especial que a gente está passando aqui na Justiça Federal, aqui em Almenara, no Vale de Jequitinhonha, em Mucuri, a transformação está sendo radical, sabe? E é plano atrás de plano para a gente, mas é um prazer que a gente tem, sabe? De ver resultado, ver o retorno das pessoas, dos advogados, saber que a gente está fazendo a coisa no caminho certo, várias pessoas pensando junto, então acaba que tem um prazer nisso, sabe? De transformar a justiça, mostrar para a própria Justiça Federal, para o próprio Judiciário, que é possível ser diferente, é possível ser mais ágil, mais rápido, né? E eu ia até falar que uma coisa interessante para a gente falar aqui, não podemos esquecer de falar, Karine, Temperson. A Justiça de Teoflotone é a mais rápida do Brasil. Ganhou o prêmio, né? Ganhou um prêmio Inovário não, um prêmio de inovação do CJF, Conselho de Justiça Federal, mas foi por causa da tecnologia dos 13 pontos digitais. O prêmio foi esse. Mas além desse prêmio, a gente é a Justiça Federal, a vara federal mais rápida do Brasil e mais rápida que outros ramos também, mais rápida que a Justiça do Trabalho inteira do Brasil. Mas isso é... Então, esse resultado que vai mostrando para a gente que é possível, a gente quer que o Brasil, a justiça brasileira caminhe por esse sentido, né? Será que a gente consegue, pelo menos, uma reflexão dos colegas, né? Dos demais juízes? Olha, Dá para fazer. é possível ser diferente. Se aquele cara ali conseguiu, lá em Teófilo Otoni, aquele Vale de Jequitinhonha, né, tão esquecido, conseguiu, eu aqui que estou em São Paulo, por que eu não consigo? Com essa tecnologia toda que eu tenho na mão aqui. Qualquer profissão tem uma questão que a gente precisa ter em mente, que não é só
a sua profissão. Você tem que ser advogado e gestor, juiz e gestor, né? Um pouco de psicólogo. Um pouco de psicólogo. Você ter gestão no que você faz, você consegue fazer muito mais, né? Exatamente. A gestão tem a ver muito com o poder judiciário, né? Uhum. Eu acho que a figura do juiz, ela é muito tradicionalmente voltada para julgamento. Então, o juiz, tradicionalmente, e é o que está na cabeça, até atualmente, dos juízes todos, preocupar com o processo, preocupar com o melhor julgamento possível do caso. E não interessa, assim, não interessa, mas é mais um foco no julgamento de cada caso. Agora, se você deixar de preocupar com a mesma intensidade ou intensidade maior, com a gestão daquilo que vem, né? Gestão quer dizer organização, né? Saber a quantidade que chega por dia na sua mesa, a quantidade que sai, para quem você está entregando, se a pessoa está ficando satisfeita. Não preocupar com as pessoas que trabalham com você, sua equipe, né? Mantê-los motivados, manter a OAB motivada também, um bom diálogo com as instituições. Você não consegue fazer a justiça rápida. Você tem que ter uma preocupação de motivação, mostrar para os funcionários seus assessores, que o trabalho deles está dando resultado, né? Um resultado que é, às vezes, uma satisfação até melhor que o salário que eles recebem. O homem, ele prefere reconhecimento do que qualquer outra coisa. Você sabia disso? É verdade, né? O homem, ele vive em busca de reconhecimento, velho. Nem é tanto dinheiro, não. O dinheiro é bacana. Mas o reconhecimento, acho que pra gente ó, parabéns. Legal. Muito bem feito, velho. Isso Obrigado. foi show. Então, a gente busca isso. E o parabéns de verdade, tá? Como é que vocês fazem pra vocês poderem desligar? Vocês fazem atividade física? Você faz? Você faz também? Eu faço. O que você faz? Normalmente à noite, né? Depois que está todo mundo desligando, eu vou à noite fazer para não surgir nenhuma emergência, né? De jeito. Hã? Porque até às 18 o juiz ele é responsável pelo plantão dele, assim, urgências. Por exemplo, um cara foi preso. Até 18 horas ali, você tem que, né, cuidar do caso da pessoa que foi presa. Depois das 18, 19, né? Você já pode ficar tranquilo. Ali eu vou fazer uma malhação, academia, todo dia. Eu penso o seguinte, o ambiente, ele acaba moldando a gente, né? Então, você tá ali de gravata, de terno, você também tá aí muito bem apresentada. O ambiente, ele exige isso. Então, quando você sai do seu horário de serviço e você continua com as mesmas pessoas, ô, doutora Karine, ô, doutor Antônio, você não acaba tendo que ficar numa posição que você não quer ser doutora Karine naquele momento, ou doutor Antônio. Você quer ser só Antônio, ou só Karine. Acontece isso com vocês? Não sei, viu? Hã? Olha, você acostuma. Hã? Você acostuma. Eu acostumei. No início, quando eu me formei, o pessoal começou, doutora. Não, só que assim, você acostuma. Você não percebe mais que a pessoa tá te chamando de doutora, entendeu? Mas só que tem hora que você não quer ser, você quer rir, você quer falar uma besteira, você quer estar com o cabelo despenteado, você quer botar uma blusa com furo aqui assim. É verdade. Hã? Eu sinto falta, assim, talvez por causa da idade. Eu não tenho mais aquela turma que eu tinha. Meus amigos ficaram velhos, aí eu também fiquei um pouco mais velho, tenho filho, eles têm filhos, então você não tem aquele tempo mais para gastar de fazer churrasco e tocar violão. Isso eu gostava muito de fazer, tocar violão com a turma, né? Encontrar mais amigos, viajar junto de turma, né? Eu acho que tá faltando esse lado aí meu aí, As pessoas. que é legal de fazer. Não, eu tratamento, ainda fujo. um tratamento das pessoas mais genuíno, não pela. A gente não vai falar, pelo cargo, né? Ah, entendi. Você sente falta disso? Ou às vezes não. Sinto. Eu queria ser Sente, Antônio. carinho. É porque aqui eu ainda consigo me sentir assim, entendeu? Eu ainda consigo ter essa conversação sem ser a doutora Karine, sem ser presidente da OAB. Eu ainda consigo isso aqui na região. Mas tem hora que eu tenho a necessidade de viajar, eu sempre encontro com meus amigos mais em casa, entendeu? Eu dou uma fugidinha de vez em quando, para poder ter esses momentos. Porque para mim ainda é mais fácil, né? Eu ainda não tô com responsabilidade com a família, etc. Vocês dois, né? Eu vou me colocar no meio. Nós três. A gente trabalha em alta performance. A gente tá sempre. Você tá buscando fazer mais, entregar mais. Você também pegou agora a Presidência da OAB. Não ganha nada para fazer isso, né? Mas tá lá fazendo. Isso mesmo. E
Uma terra, onde é que você planta ela em alta performance, você precisa adubar demais, porque senão ela fica fraca. E eu imagino que a gente também. Onde é que vocês buscam suas energias para vocês poderem se equilibrar essa alta performance? Porque isso tem um desgaste maior. Acho que na família, né? Eu, pelo menos, com os filhos, com a esposa, com a música, com a leitura, o hobby, né? Os hobbies que a gente faz no dia a dia, assim, O que final de você lê? semana. O que você lê fora do meio de direito? Eu gosto de ler de tudo, sabe? Sim, de tudo que tem a ver com áreas humanas, né? Economia, eu gosto de ler. Eu gosto de ler sobre história. Né? Pegar um livro também de filosofia para ler. Mas eu tô um pouco assim, vários livros diferentes, né? Colonização do Brasil, o povo brasileiro, do Darcy Ribeiro, por exemplo. Pego um livro de sociologia para entender o que eu faço também na profissão, para entender minha vida, né? Como que eu me constituí como pessoa, de onde vem minha cultura, minhas origens. Eu gosto muito de saber disso para me preparar para dar respostas para o mundo, não sei. Sim, Eu tenho essa preocupação de. interessante. Eu sinto que eu li pouco até aqui na minha vida, sabe? Estudei demais para concurso, talvez trabalhei demais. Tá faltando uma cultura geral que eu tenho necessidade. Nesses momentos assim, eu também busco qualquer leitura que não seja relacionada ao direito em si. E é uma forma de descansar também, né? Você tem que descansar para você poder impulsionar. Porque a gente fica ali o tempo todo, a mente ela cansa. O pessoal Cansa. acha que é só trabalho braçal, gente, cansa muito. Então eu tento desconectar e eu gosto muito de treinar, gosto de conhecer lugares novos, viajar, então eu flujo dessa forma. Você olhando pra ele, você acha que ele escuta que tipo de música? Rock, Hã? Rock. Acertou. Hã? Acertou. Rock. MPB também eu gosto muito. Jazz. Eu perfeito. ouvia mais rock antigamente. Você acertou, hein? E aí, o que você acha que eu escuto? Fala aí. Tá difícil aqui. Atualmente, você escuta alguma coisa atual. E Será? eu tô meio por fora aqui. O que é atual? Funk? Não, né? Não. O que você gosta? Tempos. Cara, eu botei na minha playlist agora, eu vou trocando, né? Pavarotti. Pavarotti? Tô numa semana aí de Pavarotti. Ópera? Ópera, mano. Nossa, Eu não legal. gostava, mas eu descobri que algumas coisas elas andam juntas. Então, um tipo de pensamento com um tipo de música que escuta, com um tipo de roupa que veste. Então, eu acabo, às vezes, entrando na porta pelo contrário. Eu não lia. Aí eu comecei a ler. Aí eu comecei a jogar tênis. Eu tô buscando outra coisa, na realidade. Aí comecei a escutar música clássica para poder acessar as pessoas que eu vejo que fazem isso, que eu admiro. Olha que legal. Eu gosto de ouvir música clássica para peticionar. A concentração da gente aumenta. Ah, Você desliga, sabe? As coisas param de. Você para de perder o foco. eu Então tenho uma você playlist silencia. aqui que eu fiz só para ler. Aí eu coloco lá e ela vai. Pois é, o foco aumenta, eu tenho essa É, sensação. eu tenho certeza que funciona assim. Muito Olha bom. só. Música clássica me faz distrair. Quer dizer, eu fico prestando atenção na música. Eu acho tão interessante a música clássica, né? Os diversos instrumentos vão fazendo aquele movimento e vai me puxando aquilo. Eu não consigo. Vai criando uma ler. história dentro da cabeça da gente. Vai criando Vocês têm isso também? parece que tá Muito passando um filme, né? O que mais a gente tem aqui de assunto, doutora Karine? Tem mais alguma que a gente deixou para trás? Acredito que em relação a. Voltando aqui um pouquinho, a gente está enfrentando muitos golpes aqui na região. Sim, foi tratado a respeito do golpe, né, que foi dado em praticamente todos os aposentados e pensionistas aí, em relação às contribuições sindicais. Só que aqui na nossa região especificamente, a gente está enfrentando uma crescente em razão da eficiência do TRF. O pessoal voltou a olhar para a nossa região e tem muita gente se passando por advogado para poder pegar, né, as demandas e, infelizmente, alguns advogados assinam por essas pessoas e quando vai ali receber, o momento de receber, a pessoa não recebe os retroativos. Essas pessoas ficam de posse e a pessoa que contratou não tem o conhecimento de que teria direito àquele retroativo, porque não é esclarecido pela pessoa, né, que está ali aplicando golpe, o golpista não vai te falar que está te dando golpe. E acaba que, quando chega para a gente, já se passou muito tempo. Então, a orientação que a OAB sempre tem dado é: procure um advogado de sua confiança, primeiro. Se não conhecer, sempre
exija a identificação do profissional. E como é que é essa identificação? Deixa eu pegar aqui a minha, para poder exemplificar, né? A gente gosta de exemplos. É um cartão, tem físico e tem virtual, né? Virtualmente ele vem a foto, vem a assinatura e o número da OAB, a identificação. Inclusive é um documento de identificação geral mesmo, a gente utiliza no local da carteira de habilitação e identidade. Então tem todas as informações do profissional. E aí a gente tem orientado a população dessa forma. E caso tenha sido vítima dessa situação, pode procurar a OAB que a gente está em busca de solucionar essas demandas. É crime? É, né, também, né? A É falsidade crime. ideológica, a pessoa falar que é advogado e não é. É crime a pessoa se passar por um profissional, sendo que tem todo um procedimento para se tornar advogado. Você faz 5 anos de faculdade, é submetido ao exame da OAB, e apenas sendo aprovado pelo exame você é advogado. Você tinha falado também que quando é com relação a esses retroativos, o máximo que o advogado pode receber é 50%. O advogado ele não pode reter os valores por inteiros da demanda. Hoje a gente tem o limite das ações previdenciárias em relação a honorários é 50%. A média que é cobrada na nossa região é de 30%. Gente, então é isso. Sigam, qual que é você me mostrou o Instagram que não é o dele, mas só que O do TRF de Teoflotone? Nosso Instagram é Justica Federal, tudo junto, _ Teófilo Otoni, tudo junto, Justica Federal, _ Teófilo Otoni. doutora Karine, O meu eu vou ter que soletrar também, porque meu pai empolgou, né, na hora de escrever meu nome. É Karine Felipe ADV. KARYNY Felipe, normal, ADV. é isso aí. E o nosso aqui, você já sabe, Janela do Vale, Janela do Vale Podcast. Muito obrigado por ter assistido até agora. Siga, compartilhe e comente. Muito obrigada.